Quando viram um senhor de 70 anos tentando se aventurar no mundo dos motores, eles se entreolharam e riram. Chamaram-no de inútil, antiquado, um fardo. No entanto, quando um motor de $1 milhão da fábrica quebrou e ninguém sabia como consertá-lo, aquele homem modesto fez algo que surpreendeu a todos. Antônio, com uma mochila surrada nos ombros, olhou fixamente para o enorme portão da indústria metalúrgica brasileira. Seus dedos tremiam levemente, não de medo, mas de uma mistura de ansiedade e esperança que o dominava depois de tanto tempo. Depois de tantos anos longe da atividade que mais amava, ele finalmente tinha uma nova oportunidade. Com o cabelo grisalho cuidadosamente penteado, a barba bem aparada e vestindo sua camisa mais elegante, Antônio carregava uma pasta que havia preparado cuidadosamente na noite anterior. Em seu primeiro dia como técnico de manutenção, Antônio sentiu que tinha muito mais a oferecer do que seu cargo indicava. Ao passar pela recepção, o segurança mal olhou para ele, apenas murmurando indiferentemente: documentos. Antônio apresentou sua carteira de identidade, um novo emprego, onde ainda havia o cheiro inebriante do papel recém-impresso. Era estranho começar uma nova carreira nesta fase da vida, mas ele estava determinado a provar que ainda tinha valor. O corredor que levava à oficina era longo e cheio de máquinas barulhentas. Antônio observava tudo com curiosidade, reconhecendo os equipamentos familiares como se fossem seus próprios bolsos, motores que ele havia consertado e configurado inúmeras vezes em um tempo que parecia distante e irreversível. "Você deve ser o assistente recém-contratado", disse uma voz atrás dele. Antônio se virou e viu um jovem engenheiro se aproximando. Ele tinha um tablet nas mãos e uma expressão que denotava responsabilidades urgentes. "Sou Bruno, engenheiro do departamento", ele se apresentou. "Antônio Silva. Prazer em conhecê-lo", respondeu o senhor, estendendo a mão amigavelmente. Bruno cumprimentou rapidamente e desviou o olhar. "Olha, vou ser sincero. Não entendo por que alguém com a sua experiência foi contratado, mas aqui as coisas são feitas de maneira moderna. Temos sistemas de computador, tecnologia de ponta. Espero que você consiga acompanhar." As palavras doeram mais do que Antônio imaginava. Ele apenas as aceitou em silêncio, reprimindo seu orgulho. Era fundamental que ele conseguisse aquele emprego. Ele precisava provar para si mesmo que ainda tinha valor. Ao caminhar pelo depósito principal, ele encontrou um grupo de 3 jovens engenheiros reunidos em torno de uma prancheta. Ao vê-lo, um deles murmurou algo para os outros, que se entreolharam e começaram a rir discretamente. "Olá, pessoal", Bruno chamou a atenção deles. "Este é Antônio, nosso novo ajudante de limpeza e organização", anunciou Bruno. Mateus, um dos engenheiros, exclamou: "Ajudante de limpeza? Pela idade, achei que ele fosse um consultor mais experiente." Os outros riram um pouco cruelmente. Bruno respondeu envergonhado: "Muito engraçado." Antônio foi então apresentado a Mateus, Gabriel e Leonardo, que lhe explicariam como manter a área organizada. Leonardo, o mais jovem do grupo, olhou para Antônio de cima a baixo e perguntou: "Senhor, tem certeza de que vai aguentar aqui? Este é um trabalho pesado, não é adequado para quem procura descanso." "Posso trabalhar?" Antônio. Ele respondeu simplesmente, mantendo sua dignidade, apesar da crescente humilhação. "Excelente", ironizou Gabriel. "Há muito chão para varrer e muitas ferramentas para organizar. Espero que ele não tenha dores nas costas." O riso se intensificou. Antônio sentiu seu rosto corar, mas permaneceu em silêncio. Ele já havia enfrentado situações muito mais desafiadoras em sua vida. Bruno então mostrou a Antônio um armário cheio de utensílios de limpeza e uma vassoura. "Sua tarefa é cuidar de toda a limpeza e organização. Os engenheiros eles não podem perder tempo procurando ferramentas ou se sujando." Antônio entendeu ao pegar a vassoura. Era humilhante.
mas ele se dedicaria totalmente à tarefa. Ele sempre tinha feito tudo perfeitamente, e agora não seria diferente. Quando começou a limpar, ouviu as conversas dos jovens engenheiros sobre projetos sofisticados, motores importados e tecnologias que ele dominava melhor do que qualquer um deles. Mas, para eles, ele era apenas o zelador. "Cuidado, senhor", alertou Mateus, quando Antônio se aproximou da mesa onde os funcionários trabalhavam. Aquelas peças valiam mais do que seu salário anual. Antônio examinou as peças e imediatamente identificou um componente do motor a diesel instalado incorretamente. A instalação estava defeituosa, o que causaria vibração excessiva e desgaste rápido. Mas quem era ele para dizer alguma coisa? Pensou. "Desculpe", sussurrou e continuou a limpeza. O dia passou lentamente. Antônio limpou, organizou as ferramentas, limpou as mesas de trabalho e observou o trabalho dos engenheiros o tempo todo. Ele percebeu pequenos erros, procedimentos que poderiam ser melhorados e soluções mais intuitivas para problemas que ele complicava, mas permaneceu em silêncio. Na hora do almoço, ele decidiu sentar-se sozinho no refeitório. Os engenheiros estavam reunidos do outro lado da mesa, rindo e conversando animadamente sobre seus projetos. Antônio, comendo sua modesta marmita, pensava em todos os motores que havia consertado, todas as invenções que havia projetado, todo o conhecimento que havia sido negligenciado ali. Ao voltar do almoço, ele encontrou a fábrica em pânico total. O motor principal, responsável por a produção, estava completamente paralisada. A máquina principal, uma máquina gigantesca importada, responsável por operar toda a linha de montagem, simplesmente parou. "Isso é um desastre!", gritou Bruno ao telefone. "Toda a produção está parada. Temos que resolver isso imediatamente." Mateus, Gabriel e Leonardo estavam reunidos ao redor do motor, com tablets e manuais espalhados pelo chão. A confiança que antes emanavam havia se transformado em puro desespero. O zumbido constante da fábrica havia sido substituído por um silêncio assustadoramente perfeito. "Vocês já tentaram ligá-lo novamente?", perguntou Gabriel. "Claro, Leonardo", respondeu ele, irritado. "Já tentamos tudo o que está descrito no manual. O problema é mais grave do que pensávamos." Antônio se aproximou discretamente e fingiu estar organizando as ferramentas em uma mesa próxima. Ao olhar para o motor, ele reconheceu imediatamente os sinais que revelavam o problema. O vazamento de óleo, o cheiro estranho no ar, o som característico que o motor emitia antes de parar. Tudo isso era familiar para ele, como as linhas da palma da sua mão. "Entre em contato com o suporte técnico", ordenou Bruno. Mateus exclamou preocupado. "Não importa o custo, cada minuto de paralisação significa milhares em prejuízo." "Já entrei em contato", respondeu Mateus. Eles informaram que só poderiam vir na manhã seguinte, pois precisavam trazer peças especiais de São Paulo. "Amanhã de manhã!" Bruno explodiu, com uma expressão de frustração no rosto. "A produção não pode ficar parada até amanhã. O chefe vai nos demitir." Antônio acompanhava a situação sem dizer uma palavra. O problema não estava nas peças, mas era algo trivial. Algo que alguém com conhecimento real sobre motores poderia resolver rapidamente. Mas quem daria ouvidos a um homem idoso? "A faxineira? Vocês verificaram o sistema de lubrificação?", perguntou Gabriel desesperado. "Verificamos tudo", respondeu Leonardo. "Está funcionando normalmente. O sistema elétrico também está em ordem." Antônio sabia a localização exata do problema. Sabia como resolvê-lo, sabia que não era preciso esperar por assistência técnica ou trazer peças de São Paulo, mas também sabia que oferecer ajuda só traria mais humilhação. "Preciso ligar para o diretor", Bruno admitiu, derrotado. "Preciso explicar que nossa equipe não conseguiu consertar o motor." Um olhar de pânico se espalhou pelos rostos dos jovens profissionais. Suas carreiras estavam em risco e sua reputação se deteriorava a cada segundo.
Antônio parou de organizar as ferramentas e saiu do local, carregando o peso da situação em seu coração. Em suas mãos, ele tinha a solução para o problema, mas ninguém parecia disposto a ouvir a opinião do velho que fora chamado para limpar o chão. O silêncio da fábrica era quebrado apenas pelo toque contínuo dos telefones. Os funcionários angustiados se reuniram em grupos, e rumores de demissões e fechamento de departamentos pairavam no ar. E lá estava ele, escondido de todos, com anos de experiência que poderiam resolver o problema em poucos minutos. Antônio largou a vassoura e olhou novamente para o motor silencioso. Amanhã, pensou ele, poderia ser diferente. Talvez amanhã alguém estivesse disposto a ouvir o que o velho faxineiro tinha a oferecer. Naquela noite, Antônio chegou em casa carregando o peso da frustração e dores nas costas. Seu modesto apartamento nos arredores da cidade era simples, mas tudo em sua vida era organizado com a mesma dedicação que ele aplicava à sua paixão pela mecânica. Ele se deitou na poltrona surrada da sala e ficou olhando para a foto empoeirada que estava em cima da velha televisão. Na foto, ele era jovem, vestindo um macacão de mecânico, sorrindo alegremente ao lado de um motor enorme que acabara de consertar. Naquela época, ele era chamado de prodígio da mecânica industrial. Empresas de todo o país competiam para contratá-lo. Sua fama se espalhou por todo o país. Como tudo mudou, murmurou ele para si mesmo ao pegar a foto. Antônio Silva olhou atentamente para a foto. Ele fechou os olhos e deixou as lembranças levá-lo ao passado. Décadas atrás, jovem e cheio de energia, Antônio era conhecido como um gênio da mecânica. Nenhuma máquina resistia às suas habilidades de reparo. Nenhum problema escapava ao seu profundo conhecimento. Com o passar dos anos, suas habilidades o tornaram muito procurado pelos grandes magnatas da indústria do país. Ele se lembrava do dia em que recebeu seu primeiro grande prêmio. Uma empresa do setor automotivo havia trazido da Alemanha um sistema de produção inovador. Na Alemanha, havia problemas com os motores, falhas que nem mesmo os técnicos europeus conseguiam consertar. A solução definitiva foi Antônio. Ao chegar à fábrica, ele encontrou a equipe de engenheiros alemães completamente perplexa. Máquinas no valor de milhões de dólares estavam paradas há semanas. O diretor da empresa estava desesperado ao ver seu investimento se transformar em prejuízo a cada dia. Antônio passou algumas horas examinando os motores, analisando cada peça, cada sistema, cada detalhe. Enquanto os técnicos internacionais discutiam teorias, enquanto os outros se afogavam em manuais de instruções complexos, ele apenas observava e ouvia. Os motores comunicavam com ele de uma forma que os outros não compreendiam. A solução que ele encontrou era tão simples que surpreendeu a todos. Um pequeno ajuste na calibração, uma pequena alteração no sistema de alimentação. Em apenas 2 horas, a linha de produção estava novamente em pleno funcionamento. Os alemães ficaram impressionados ao perceber que o jovem brasileiro havia resolvido em poucas horas um problema que eles não conseguiam resolver há semanas. Foi simplesmente... A partir daí, sua reputação se espalhou rapidamente no setor industrial. Empresas de todo o país o procuravam para resolver desafios aparentemente insuperáveis. Antônio viajava constantemente de uma fábrica a outra, salvando processos inteiros com sua excepcional expertise. Ele implementou inovações que transformaram a indústria brasileira. Projetou sistemas de motores mais eficientes, economizando milhões de reais em custos de combustível para grandes empresas e aumentando a produtividade em dezenas de fábricas. Seu nome inspirava respeito e admiração em todos. Antônio, um dos grandes nomes do meio industrial do país, encontrou a felicidade ao lado de Helena, uma professora gentil que compreendia sua dedicação aos motores e apoiava seus esforços. Juntos, eles tiveram uma filha, Isabela, que cresceu entre o barulho das ferramentas e o cheiro de diesel.
enquanto outros aprendiam música clássica. Era uma família unida e bem-sucedida, com muitos planos para o futuro. No auge de sua carreira, porém, Antoniota enfrentou uma tragédia. Helena foi diagnosticada com uma doença grave que exigia cuidados contínuos. Os médicos foram unânimes em seus diagnósticos. Ela precisava de atenção total e tratamentos caros. A necessidade de acompanhamento médico constante impedia-o de viajar e dedicar-se a projetos que exigiam meses longe de casa. Antônio abandonou sem hesitar a carreira que amava. Ele rejeitou contratos lucrativos, cancelou projetos importantes e recusou oportunidades que outros teriam feito qualquer coisa para ter. A família era sua prioridade. Helena precisava dele, e ele estaria presente para isso. Vendeu a oficina de sucesso que havia fundado, vendeu equipamentos valiosos, realizou seus investimentos, tudo para poder pagar o tratamento de Helena e sustentar sua família. Ele aceitou um emprego modesto, procurou um trabalho manual, qualquer coisa que lhe permitisse ficar perto de casa e cuidar da sua esposa. Tornou-se motorista de caminhão. Depois trabalhou como porteiro e em vários outros lugares, como armazéns e empresas de transporte. Com o tempo, sua reputação na área foi desaparecendo. As oportunidades sumiram e novos profissionais tomaram seu lugar. Sua genialidade desapareceu com o tempo e foi esquecida. Helena lutou bravamente, mas após anos de tratamento intensivo, ela faleceu. Antônio ficou arrasado, sozinho com Isabela, sua filha adolescente, sem recursos financeiros, As perspectivas desapareceram. A filha, que tinha uma bolsa de estudos, mudou-se para outra cidade para continuar seus estudos de medicina, tentando compensar a ajuda que sua mãe recebia. O pai, porém, ficou sozinho em uma casa vazia, fazendo trabalhos que não aproveitavam em nada seu potencial. Os anos passaram, monótonos e enfadonhos. Aquele que outrora fora reconhecido como um gênio da mecânica, agora empacotava produtos no supermercado, carregava caixas no armazém, realizava tarefas que qualquer um poderia fazer. Mas o amor pelos motores nunca se apagou em seu coração. Em seu tempo livre, ele consertava os carros dos vizinhos e ajudava os mecânicos locais em tarefas desafiadoras. Ele mantinha vivo o conhecimento que adquirira ao longo de sua vida na mecânica, como um artista talentoso que toca para um público ausente. Isabela, que se formou em medicina, conseguiu um emprego em outro estado. Ela ligava semanalmente, preocupada com o pai, mas ele sempre a acalmava, dizendo que estava bem. Ele não queria ser um fardo para a filha, que tinha um futuro brilhante pela frente. A menina merecia alcançar grandes coisas, sem se importar com o pai que ele havia escolhido uma vida simples. Ultimamente, porém, algo havia começado a despertar em Antônio. Poderia ser a solidão ou a sensação de que estava desperdiçando seus melhores anos. Ele sentia falta do cheiro de óleo de motor, do som harmonioso das engrenagens, da satisfação de resolver problemas que pareciam insuperáveis. Foi então que ele viu um anúncio em que empresas brasileiras do setor metalúrgico procuravam um técnico de manutenção. Não era o cargo que ele desejava. Não representava quem ele realmente era. Embora tivesse habilidades reais, a oportunidade oferecia um retorno ao que ele mais amava. Ele decidiu se candidatar ao cargo e ocultou propositalmente sua experiência profissional do currículo. Ele acreditava que, se revelasse toda a verdade, eles não seriam receptivos ou criariam expectativas irreais que o assustariam. Depois de tanto tempo fora da área, ele temia ter perdido suas habilidades. Ele queria começar aos poucos, mostrando seu valor gradualmente e reconquistando a confiança que havia perdido ao longo dos anos. No primeiro dia de trabalho, quando os jovens engenheiros zombavam dele, Antônio sentiu tristeza e ironia. Ali estavam jovens que provavelmente não podiam imaginar o que ele já havia conquistado ao revolucionar a indústria brasileira. Eles consideravam inútil um homem que já havia vencido desafios que eles nem imaginavam. Mas ele não guardou rancor. Ele compreendeu que, para eles,
Ele era apenas um homem mais velho que tentava entrar em um campo que parecia estar além de sua competência. Como eles poderiam saber que aquelas mãos trabalhadoras haviam criado inovações que mudaram o mundo? Fábricas inteiras? Ao ver o motor principal destruído e toda a produção paralisada, ele sentiu pela primeira vez em anos um arrepio frio na espinha. Ele reconheceu imediatamente a natureza da falha. Ele sabia exatamente a causa do problema e a solução, como se fosse algo trivial. Era uma situação que ele já havia enfrentado várias vezes ao longo de sua carreira, mas também sabia que ninguém levaria a sério a opinião de um simples faxineiro. Ele precisava encontrar uma maneira de ajudar sem parecer arrogante ou causar desconforto aos jovens. Os engenheiros pareciam estar em pânico. Ele levantou-se da cadeira e dirigiu-se a um velho baú que estava na sala. Dentro dela, cuidadosamente guardadas, estavam suas ferramentas especiais. As chaves que ele havia usado em projetos memoráveis, instrumentos precisos que ele conhecia como a palma da sua mão. Embora não as tivesse usado há anos, elas estavam em perfeitas condições. Ele pegou uma chave inglesa velha, desgastada por inúmeros concertos, que havia sido sua companheira em centenas de apresentações. Ele sentiu o peso familiar em suas mãos, a textura familiar. O metal era familiar, como encontrar um velho amigo após uma longa separação. Amanhã, sussurrei para a foto sobre a mesa. Amanhã vou mostrar do que ainda sou capaz. Eu sabia que era uma aposta arriscada. Se ele tentasse ajudar e falhasse, seria uma humilhação irreparável. Mas se ele conseguisse resolver o problema que havia deixado toda a equipe de engenheiros desesperada, ele poderia recuperar parte do respeito que havia perdido ao longo dos anos. Isabela ligou naquela noite, como fazia todas as semanas. Como foi seu primeiro dia no novo emprego, pai? Interessante, minha filha. Muito interessante. Você está gostando? Antônio olhou para as ferramentas espalhadas na cama. A foto de si mesmo jovem ao lado do motor consertado. Toda a sua vida dedicada à mecânica. Estou voltando para casa, disse ele com um sorriso que a filha não podia ver pelo telefone. Como assim, pai? Estou voltando para o lugar onde sempre pertenci. O segundo dia na fábrica começou em um clima totalmente diferente. Antônio chegou cedo, mas o clima estava tenso e desesperador. Os funcionários cochichavam em grupos, com expressões preocupadas no rosto, os olhos fixos no motor gigante que permanecia parado como um monstro de ferro morto. Bruno estava ao telefone desde o início da manhã, e sua voz ficava cada vez mais agitada a cada ligação. Como assim? Só na próxima semana? Não, vocês não entendem a gravidade da situação. Toda a produção está paralisada. Antônio pegou seus ossos e começou a trabalhar, mas ouvia atentamente cada conversa. Mateus sentou-se em um banquinho, com as mãos sobre a cabeça. Desolados, Gabriel andava de um lado para o outro, enquanto Leonardo folheava manuais técnicos com um desespero cada vez maior. Minha carreira acabou, lamentou Mateus aos colegas. Se não encontrarmos uma solução rapidamente, todos nós seremos demitidos. Acalme-se. Gabriel tentou acalmá-lo, mas sua própria voz falhou. O suporte técnico chegará ainda hoje, ele respondeu. Mas custará uma fortuna e não há garantias de que resolverá o problema, respondeu Leonardo com amargura. E se eles também não conseguirem? Antônio, ele continuou trabalhando, mas cada palavra lhe partia o coração. Ele sabia exatamente qual era o problema do motor. Era uma solução que ele dominava, mas que era invisível quando as carreiras de jovens promissores estavam ameaçadas por algo tão trivial. Por volta do meio-dia, 2 carros de luxo pararam em frente à fábrica. 4 homens impecavelmente vestidos saíram do carro carregando malas com equipamentos sofisticados e os tablets mais modernos. Era a equipe de consultores externos que a empresa havia contratado em desespero. Quando os especialistas finalmente chegaram, Bruno correu ao encontro deles, aliviado. O líder da equipe era Rodrigo Mendes, um consultor renomado que cobrava honorários exorbitantes por hora. Rodrigo,
Com seu cabelo impecavelmente penteado, óculos de marca e postura que demonstrava estar acostumado a aparecer como salvador em situações desesperadoras, disse a Bruno: Senhor Bruno, vamos resolver isso rapidamente. Nossa equipe tem experiência em resolver casos semelhantes em empresas multinacionais. Este motor... Não se preocupe, graças a Deus, exclamou Bruno, aliviado. A equipe de consultores, nossa última esperança, aproximou-se do motor com ar de grande importância. Equipamentos eletrônicos foram estrategicamente posicionados ao redor da máquina. Cabos e sensores foram conectados, e laptops iniciaram análises avançadas. A cena era impressionante, repleta de tecnologia de ponta e custos elevados. Antônio, que observava a situação à distância, fingia organizar ferramentas em uma mesa próxima e tentava passar despercebido. Com os procedimentos complexos e testes avançados realizados pelos consultores, análises que antes levavam horas para serem concluídas, agora eram realizadas de forma incorreta, utilizando métodos complexos para resolver um problema simples. O sistema eletrônico está funcionando perfeitamente, afirmou Cláudio, um dos consultores, após 2 horas de trabalho concentrado. E o sistema hidráulico? Perguntou Rodrigo. Normal, respondeu Marcelo, que também fazia parte da equipe. A pressão está na faixa ideal e o fluxo permanece dentro dos parâmetros definidos. Então, o problema provavelmente está no sistema de combustão, afirmou Rodrigo com ar de especialista. Vamos fazer uma análise completa dos injetores. Antônio assentiu sem entusiasmo. Eles sentiam que estavam perdendo tempo com sistemas que funcionavam corretamente e negligenciando o verdadeiro problema, que era óbvio para todos que tinham conhecimento prático. Mas quem era ele para questionar uma empresa de consultoria que cobrava milhares por hora? O tempo passava lentamente. A equipe de consultores desmontou componentes desnecessariamente, testou peças em perfeito estado de funcionamento e elaborou diagnósticos complexos para um problema que exigia apenas uma solução simples. Solução simples. Bruno acompanhava a situação nervoso. O preço dos serviços de consultoria aumentava a cada minuto sem resultados concretos. Encontramos algumas pequenas irregularidades, informou Rodrigo à tarde, tentando explicar o trabalho realizado. Para resolvermos o problema adequadamente, precisamos trazer amanhã equipamentos mais especializados. Amanhã? Bruno reagiu irritado. Não dá para resolver hoje? Rodrigo respondeu triste. Infelizmente não. A situação é mais complexa do que imaginávamos, requer mais tempo e recursos. Recursos adicionais significam custos maiores. É indiscutível que a qualidade tem um custo. Bruno, a desesperança o consumia. Cada dia de paralisação da produção causava enormes prejuízos à empresa. Cada hora de atraso enfraquecia sua posição na empresa. E o pior de tudo era que os consultores especializados agora alegavam precisar de mais tempo e recursos. Mateus, Gabriel e Leonardo estavam em uma situação crítica. Eles haviam apostado tudo na equipe de consultores e agora tinham que enfrentar o fato de que nem mesmo os especialistas mais renomados tinham uma solução imediata. Suas carreiras estavam realmente em risco. Isso é um pesadelo, murmurou Gabriel, deprimido. Nem mesmo os consultores mais experientes do país seriam capazes de resolver o problema. O motor provavelmente está irreparável, afirmou Leonardo com voz desesperada. Talvez seja necessário substituí-lo completamente, acrescentou Mateus, sombrio. A substituição custaria milhões. Antônio organizou as ferramentas com movimentos quase automáticos e pensou intensamente no problema, sem tirar os olhos dele. A empresa nunca aceitaria tais custos, continuou Mateus. Prefeririam demitir todos, pela destruição de jovens talentos, que ele poderia resolver em poucos minutos. Toda a empresa estava indo à falência por causa de perdas enormes, algo tão trivial que era doloroso de testemunhar. No final do dia, os consultores partiram,
prometendo voltar no dia seguinte com ferramentas ainda mais avançadas. Bruno ficou no escritório para fazer ligações desesperadas para a diretoria, tentando explicar por que a situação ainda não havia sido resolvida. Os engenheiros recém-formados se reuniram em torno da mesa do refeitório, deprimidos, murmurando sobre as possíveis consequências do fracasso. Alguns funcionários da produção passaram por eles. Eles o olhavam com reprovação, cientes de que seus empregos também estavam ameaçados. Quando Antônio terminou a limpeza e guardou os materiais, ouviu uma conversa que mudou tudo. 2 funcionários experientes conversavam perto de um motor silencioso. "O que mais me irrita", disse Joaquim, um funcionário de longa data, "é que eles gastam dinheiro com consultores externos e nunca ouvem aqueles que trabalham aqui há anos." Sebastião, outro veterano, concordou. "Nós conhecemos essa máquina. Ninguém viu seu funcionamento em todas as situações como ele. Lembro-me de quando enfrentamos um problema semelhante há alguns anos. Um técnico experiente que trabalhava aqui resolveu rapidamente. Era uma coisa simples, mas nem mesmo os engenheiros conseguiram encontrar a solução. Qual era o nome daquele técnico? Não me lembro. Um homem sábio que dominava os motores como poucos. Infelizmente, ele se aposentou." Antônio aproximou-se dos 2 homens com passos hesitantes, o coração batendo forte. Era um momento decisivo. Ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo ou destruir sua carreira. "Com licença", disse ele gentilmente. "Posso fazer uma pergunta?" Os 2 funcionários olharam para ele surpresos. "Claro, senhor Antônio. Você acha que o problema desse motor é realmente tão complexo?" Joaquim riu amargamente. "Complexo? Para quem realmente entende de motores. Eu diria que é algo simples, mas quem nos ouviria? E se alguém que realmente entende de motores visse isso?" Antônio perguntou cautelosamente. "Seria ótimo", respondeu Sebastião. "Mas como encontrar alguém com essas qualidades? Os consultores são conhecidos, mas eles parecem nunca ter lidado com trabalho sujo." Antônio respirou fundo. Era hora de dar o primeiro passo para sair do anonimato. "Posso examinar o motor?" perguntou ele. Os 2 funcionários se entreolharam, confusos. "Você entende de mecânica?" perguntaram. "Entendo um pouco", respondeu Antônio. "Um pouco?" perguntou Joaquim curioso. "Você já trabalhou com motores antes?" Ele insistiu. Antônio hesitou. Revelar toda a verdade seria muito perigoso, mas ele não podia mais ficar indiferente à situação. "Sim, já trabalho há muito tempo", ele finalmente confessou. "Bem, então veja." Sebastião apontou para o motor. O desafio era enorme. Se Antônio conseguisse resolver o que os consultores bem pagos não tinham conseguido, ele seria considerado o herói da fábrica. Antônio aproximou-se do motor inoperante com passos hesitantes. Ele não ficava tão perto de uma máquina tão grande há muito tempo, mas era como o renascimento de um antigo amor. Seus sentidos se ativaram imediatamente, reconhecendo cada som, cada cheiro, cada detalhe revelador. Ele tocou a superfície do motor com as mãos, sentiu as vibrações remanescentes, observou os vestígios de óleo e analisou os sinais que apenas anos de experiência lhe permitiam interpretar em poucos minutos. Antônio estava totalmente certo de seu diagnóstico. "Você encontrou alguma coisa?" perguntou Joaquim, com a voz cheia de entusiasmo. Antônio se virou, com um sorriso tímido no rosto. "Encontrei." "Sério? O que é?" "Na verdade, é algo bastante simples, mas preciso de alguns equipamentos especiais." Joaquim esperava ansioso. "Você consegue consertar?" Antônio olhou novamente para o motor, depois para os 2 funcionários, que o observavam com expectativa crescente. "Posso, mas há um porém." "Qual?" "Ninguém acredita que o faxineiro possa resolver o que consultores renomados não conseguiram resolver", disse Sebastião, sorrindo. "Deixe isso conosco. Se você realmente conseguir consertar, faremos com que todos acreditem nisso." Era a oportunidade que Antônio esperava.
A chance de provar que ainda era importante, que sua experiência não havia se tornado obsoleta com o tempo. Mas também era um grande risco. Se ele falhasse, seria o golpe final. Tudo bem, ele respondeu finalmente. Amanhã, antes da chegada dos consultores, vou mostrar como isso pode ser resolvido. 2 funcionários. Eles se entreolharam emocionados. Finalmente, alguém que demonstrava confiança genuína, não apenas especulações sofisticadas. Vamos contar a todos, exclamou Joaquim, alegre. Quando Antônio saiu da fábrica naquela noite, ele foi tomado por uma mistura de emoção e entusiasmo, um sentimento que não experimentava há anos. O dia seguinte seria decisivo, ou ele confirmaria que ainda era o gênio de antes, ou revelaria que o tempo havia apagado sua genialidade para sempre. Mas, no fundo do coração, quando fechava os olhos e se lembrava da sensação ao tocar aquele motor, ele sabia com certeza o que aconteceria. Alguns dons simplesmente não desaparecem, apenas adormecem, esperando o momento certo para despertar novamente. A madrugada passou lentamente para Antônio, que mal conseguiu dormir, pois estava cheio de pensamentos sobre o que estava prestes a fazer. Ele levantou-se antes do sol nascer, tomou um banho cuidadoso, vestiu sua roupa de trabalho mais elegante e escolheu algumas ferramentas especiais que guardava cuidadosamente em uma caixa. Suas mãos tremiam levemente, não por ansiedade, mas por uma emoção que o mantinha distante há décadas. Ao chegar à fábrica, 1 hora antes do início do expediente, Joaquim e Sebastião já estavam lá, acompanhados por outros funcionários experientes, que haviam sido informados do evento que se aproximava. O clima era silenciosamente tenso, mas as expectativas pairavam no ar, cheias de energia como antes de uma tempestade. Antônio Joaquim aproximou-se animado e trouxe as ferramentas solicitadas pelo senhor. Perfeito, disse Antônio após verificar as ferramentas. Agora preciso examinar o motor mais detalhadamente, antes que os outros cheguem. Ele aproximou-se da máquina gigantesca. Todos ao redor demonstravam respeito, como se estivessem diante de um altar sagrado. Suas mãos habilidosas examinavam cada componente, cada conexão, cada detalhe que carregava uma história para aqueles que sabiam interpretá-la. O ambiente estava completamente silencioso. Todos prestavam atenção a esse homem modesto, que trabalhava com uma segurança que não correspondia à sua posição na empresa. Após 15 minutos, Antônio teve a certeza definitiva do que já havia pressentido. O problema estava exatamente no local que eu havia previsto, um local que os consultores haviam ignorado em sua análise. Era um erro simples, mas sua detecção exigia experiência prática. Ele sorriu discretamente, sentindo a satisfação habitual de ter feito o diagnóstico correto. Você encontrou? Perguntou Sebastião, preocupado. Encontrei. É exatamente como eu imaginava. Você consegue consertar? Consigo, mas isso causará problemas quando a equipe chegar. Naquele momento, as luzes principais da fábrica se acenderam e os primeiros funcionários começaram a chegar para o início do dia de trabalho. Bruno entrou correndo, já falando ao telefone e discutindo custos com alguém. A consultoria estava em alta, mas os jovens engenheiros se aproximavam com a cabeça baixa, cientes de que teriam mais um dia de decepções e humilhações pela frente. Bom dia, senhor Bruno, disse Joaquim ao diretor com firmeza. Precisamos falar com o senhor sobre o motor. Bruno respondeu irritado. Sobre o que vamos falar? Os consultores chegarão em breve para continuar o trabalho. É sobre isso que queremos falar. Acreditamos que há alguém em nossa equipe capaz de resolver o problema. Bruno interrompeu sua caminhada e olhou para Joaquim perplexo, como se ele tivesse perdido o juízo. Quem? Alguém daqui? Antônio Bruno olhou em volta procurando Antônio, que estava perto do motor, com ferramentas nas mãos e uma atitude confiante que não combinava com o zelador que ele conhecia. Você está brincando? Não estou brincando, respondeu Antônio. Ele examinou o motor e disse saber qual era o problema. Joaquim, não tenho tempo para essas coisas.
Estamos em uma situação grave e é por isso que estou falando sobre isso. Se ele conseguir resolver o problema, economizaremos tempo e dinheiro. Curiosos, Mateus, Gabriel e Leonardo se aproximaram para ouvir a conversa. A ideia parecia absurda. O mecânico, que eles haviam tratado com desdém, agora era apresentado como uma possível solução para um problema que nem mesmo os especialistas da consultoria haviam conseguido resolver. Que absurdo! Sussurrou Mateus para Gabriel. O homem mal sabe ler. Quanto mais consertar um motor desses, deixe-o tentar, Gabriel, respondeu ele, cético. Quando ele falhar, pelo menos teremos uma boa história para contar. Bruno aproximou-se de Antônio, claramente constrangido com a situação. Antônio, Joaquim afirma. O que você entende de motores? Entendo um pouco, respondeu Antônio, humilde. Um pouco? Perguntou ele. Você acha que é capaz de resolver o que um grupo de consultores especializados não conseguiu resolver? Posso tentar, respondeu Antônio. Tentar? Bruno explodiu. Senhor Antônio, com todo o respeito, isso não é uma questão trivial. Este motor vale milhões. Toda a produção depende dele. Não há margem para experimentos. Compreendo a sua preocupação, disse Antônio calmamente. Mas o que tem a perder? Os especialistas já falharam 2 vezes. Vão perder mais um dia. Mais dinheiro sem nenhuma garantia. E você afirma que é capaz de consertá-lo? Garanto que sei a causa do problema e como resolvê-lo. Leonardo interrompeu a conversa com evidente ironia. Senhor Antônio, você trabalha na área de limpeza. Como você pode ter mais conhecimento do que engenheiros formados? Não sei mais do que você, respondeu Antônio com humildade. Só tenho experiência prática com motores desse tipo. Que tipo de experiência? Perguntou Mateus. Onde você trabalhou antes? Antônio hesitou. Revelar toda a verdade ainda era muito perigoso. Enfrentei problemas desse tipo em oficinas e em algumas fábricas. Enfrentei isso em oficinas modestas. Gabriel riu. Senhor, isso é tecnologia de ponta, não um velho Fusca. A frase o ofendeu, mas Antônio se controlou. Ele sabia que precisava demonstrar sua capacidade com ações, não com palavras. Se me permitirem, mostrarei o problema em 5 minutos. Em 5 minutos, Bruno repetiu surpreso. Os especialistas levaram 2 dias para fazer a análise. A experiência prática às vezes revela atalhos que a teoria não leva em consideração. Naquele momento, os carros dos consultores chegaram e estacionaram em frente à fábrica. Rodrigo e sua equipe saíram do carro com mais equipamentos, prontos para um novo dia de análises caras e aparentemente desnecessárias. Pronto! Bruno suspirou aliviado. Os especialistas finalmente chegaram. Senhor Antônio, obrigado pela iniciativa, mas confie em nós. Vamos deixar isso nas mãos de quem entende do assunto. Joaquim interrompeu a conversa. Por que não fazemos uma aposta? Que tipo de aposta? Perguntou Bruno, curioso. Se o senhor Antônio conseguir identificar e resolver o problema antes dos consultores, vocês concordam que eles consideraram isso um erro. E se ele não conseguisse, ele admitiria ter ultrapassado os limites e pediria desculpas. Bruno olhou para Antônio, depois para os jovens engenheiros e, em seguida, para os funcionários que o cercavam com entusiasmo. A situação era constrangedora, mas talvez fosse uma maneira de encerrar definitivamente essa discussão sem sentido. Tudo bem, ele disse finalmente, mas com uma condição. Se ele falhasse, pediria desculpas e seria transferido para outro departamento. Longe dos equipamentos, Antônio sentiu o peso da decisão. Era tudo ou nada. O sucesso significaria reconhecimento e respeito, enquanto o fracasso significaria humilhação irreversível e a perda do emprego conquistado com tanto esforço. Aceito, respondeu Rodrigo com voz firme. Você aceita? Perguntou Mateus surpreso. Tem certeza do que está fazendo? Tenho. Naquele momento, Rodrigo e sua equipe entraram na fábrica e se depararam com um grupo de pessoas reunidas em torno de um motor que não funcionava. O consultor não gostou nada da situação. O que está acontecendo aqui?
perguntou o homem autoritário. Estamos diante de uma situação. Interessante, respondeu Bruno, constrangido. Um dos nossos funcionários afirma ser capaz de consertar o motor. Rodrigo examinou Antônio da cabeça aos pés e percebeu que se tratava de um homem simples, com apenas ferramentas rudimentares, e riu ironicamente. Senhor, o senhor está falando sério? Perguntou Joaquim, desafiador. Ouça, respondeu Rodrigo com voz desdenhosa. Respeito a experiência dos mecânicos mais velhos, mas a tecnologia deste motor exige conhecimentos específicos. Não é algo que qualquer um possa mexer. Joaquim respondeu. Vamos ver então. Sebastião tropeçou. Se o senhor é assim, Rodrigo ficou surpreso com a pergunta. Sua autoconfiança vacilou por um momento, antes que ele se recuperasse. Motores como esses exigem uma análise cuidadosa, respondeu ele. Não se trata de um conserto qualquer. Antônio, porém, continuou calmamente. Ninguém falou em conserto qualquer. Eu falei em experiência. E qual é a sua experiência com motores industriais? Antônio olhou ao redor e percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele, sentindo a pressão das expectativas de muitas pessoas. Era hora de revelar sua verdadeira essência. Mais do que você pode imaginar, respondeu ele com uma segurança que deixou Rodrigo perplexo. Bem, prove isso, desafiou o consultor. Se você tem tanta experiência, mostre-me qual é o problema. Posso examinar o motor? Claro, respondeu Antônio. Mas quando ele falhar, quero que você admita que estava errado. Antônio aproximou-se do motor sob os olhares atentos de todos os funcionários da fábrica. Os funcionários interromperam o trabalho para observar a situação. Os gerentes saíram de seus escritórios e até mesmo o diretor da empresa apareceu para testemunhar o que estava causando tanto alvoroço. Ele colocou a mão sobre o motor. Ele fechou os olhos por um momento. Sentiu o pulso, ouviu os sons internos e criou uma conexão única com a máquina, resultado de décadas de experiência. Ao abrir os olhos, ele começou seu trabalho. Suas mãos se moviam com a precisão de um cirurgião, desmontando, verificando conexões e seguindo uma lógica complexa que outros não conseguiam entender. Em 3 minutos, ele encontrou o que procurava. O problema está aqui, disse ele, apontando para um determinado componente. Rodrigo aproximou-se com ceticismo. Então, impossível, já verificamos isso. Foi apenas uma inspeção superficial. O problema não está no componente, mas na sua calibração. Na calibração, mas os parâmetros estão de acordo com as especificações, de acordo com as normas, repetiu Antônio pacientemente. No entanto, este motor tem uma característica especial que requer uma calibração diferente. Qual é essa característica especial? Antônio apontou para uma pequena marca quase invisível na caixa do motor, que indicava uma versão especial do motor. Este é um modelo personalizado. Em condições tropicais, a calibração deve levar em consideração a umidade e a temperatura locais. Rodrigo examinou a marca, consultou os manuais e sua expressão mudou completamente. Antônio estava certo. Era um detalhe que eles haviam deixado passar despercebido. Como você percebeu isso? Perguntou ele, impressionado. É uma questão de experiência, respondeu Antônio, sucintamente. A multidão ao redor ficou em silêncio e aguardou ansiosamente. O renomado consultor estava ficando para trás em relação a um faxineiro. A situação era surreal. Você consegue fazer a calibração? Perguntou Bruno, preocupado. Consigo, mas preciso de algumas ferramentas especiais, respondeu Bruno. E quais ferramentas? Perguntou Antônio, abrindo sua velha maleta de ferramentas e mostrando instrumentos que deixaram Rodrigo boquiaberto. Não eram ferramentas comuns, mas instrumentos de alta precisão. Alguns claramente feitos à mão e outros que pareciam únicos. Onde você conseguiu essas ferramentas? Perguntou Rodrigo surpreso. Algumas eu comprei, outras eu mesmo fabriquei ao longo dos anos.
Você mesmo as fabricou? Essas ferramentas devem ser muito caras. No entanto, para quem sabe usá-los, eles não têm nenhum valor. Antônio começou a configuração. Cada movimento era preciso e seguro, resultado de anos de experiência prática. Ele ajustou parâmetros que nem mesmo os especialistas conheciam e fez alterações sutis que exigiam um profundo conhecimento da máquina. Em 20 minutos, ele terminou o trabalho. Pronto, disse ele simplesmente. Pronto? Perguntou Gabriel surpreso. Só isso? Só isso. Agora basta ligar o motor. Bruno então se dirigiu ao painel de controle. Com as mãos trêmulas, ele pressionou o botão de controle. Se Antônio estivesse certo, sua carreira estaria salva. Caso contrário, ele teria que demitir o funcionário por negligência e ainda resolver o problema do motor. Por um momento, nada aconteceu. Então, o motor emitiu um som suave, que foi ficando mais forte até que o motor estava funcionando a todo vapor. O silêncio que reinava na fábrica foi substituído por gritos de alegria, aplausos e abraços. O funcionamento do motor mostrava que a produção poderia continuar. Antônio havia conseguido. Rodrigo observava o motor em funcionamento, com uma expressão no rosto que demonstrava sua descrença diante do que via. Inacreditável, murmurou ele. 20 minutos para resolver o que não conseguimos fazer em 2 dias. Bruno aproximou-se de Antônio, com os olhos cheios de lágrimas. Senhor Antônio, não sei como agradecer. O senhor salvou meu emprego, salvou a fábrica. Antônio apenas respondeu. Não precisa me agradecer. Apenas cumpri meu dever. Seu dever, senhor. Quem é você realmente? Antônio olhou ao redor e percebeu que todos os olhares estavam voltados para ele. Percebeu o respeito onde antes havia apenas desprezo. Onde antes se ouvia risadas, agora se ouvia admiração. Era hora de começar a revelar a verdade. Sou apenas uma pessoa apaixonada por motores, disse ele com um sorriso misterioso. E ainda tenho muito a aprender. A fábrica explodiu em aplausos novamente. Antônio havia conquistado sua primeira vitória, mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Em breve, todos saberiam sua verdadeira identidade e tudo mudaria para sempre. A notícia de que o motor estava funcionando novamente, consertado pelo faxineiro, se espalhou pela fábrica a uma velocidade incrível. Os funcionários deixaram seus postos de trabalho para ver com seus próprios olhos o homem que havia feito o impossível. Os gerentes saíram de seus escritórios e os funcionários se reuniram em torno do motor, que funcionava perfeitamente, e sussurros de espanto se espalharam por toda parte. Antônio, porém, permaneceu calmo em meio a essa explosão de emoções e organizou suas ferramentas com o cuidado de sempre. Mas agora os olhares dirigidos a ele eram completamente diferentes. No lugar do desprezo anterior, havia agora a admiração. No lugar da zombaria anterior, florescia agora. Rodrigo, claramente chocado, examinou o motor com uma precisão quase sobrenatural. Sua equipe de consultores trocou olhares confusos, tentando entender como haviam sido superados por alguém que aparentemente não tinha formação acadêmica. Isso é incrível, sussurrou Cláudio para Marcelo. Como ele encontrou o defeito com tanta precisão? E as ferramentas que ele usou? Respondeu Marcelo, igualmente impressionado. Ele nunca tinha visto instrumentos semelhantes. Eram como se tivessem sido feitos especificamente para essa tarefa. Bruno aproximou-se de Antônio, com gratidão e curiosidade estampadas em seu olhar, impossíveis de esconder. Senhor Antônio, devo admitir que estava completamente errado a seu respeito. Não se preocupe, respondeu Antônio amigavelmente. As aparências enganam, mas agora estou curioso para saber. Como você adquiriu tanto conhecimento sobre motores? Onde você trabalhou antes? Bruno hesitou, sentindo que o momento da verdade se aproximava, mas ainda não se sentia pronto para revelar tudo. Durante minha carreira profissional,
Tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas. Cada uma delas me proporcionou um aprendizado valioso, experiência. Empresas das quais você talvez nunca tenha ouvido falar. Eram empresas antigas, fundadas há muito tempo. Mateus aproximou-se deles, claramente desconfortável com a situação. Anos de estudos de engenharia, orgulho do seu conhecimento teórico, e agora via um homem sem diploma universitário resolver em poucos minutos o que ele próprio não tinha conseguido resolver em dias. Senhor Antônio, disse ele, tentando controlar sua expressão. Admito que você nos surpreendeu, mas corrigir um problema específico é diferente de compreender todo o funcionamento do motor. O que você quer dizer com isso? Perguntou Joaquim, com um tom defensivo. Quero dizer que pode ter sido apenas sorte. Talvez ele já tenha enfrentado esse problema antes, e a solução tenha ficado gravada em sua memória. A insinuação era óbvia, mas Antônio permaneceu calmo. Você está certo, disse ele calmamente. Uma solução isolada não demonstra um conhecimento profundo. Gabriel aproveitou a oportunidade para tentar recuperar parte de sua imagem. Exato. Qualquer mecânico experiente pode ter algumas soluções prontas. Então me desafie, disse Antônio diretamente. A frase ressoou como um raio. No meio da conversa, todos se viraram para ele, surpresos. O que você quer dizer? Perguntou Leonardo. Perguntem sobre motores, testem meus conhecimentos. Se acham que foi coincidência, provem, desafiou Rodrigo, aproximando-se com interesse. Sua arrogância havia sido ferida, mas a curiosidade profissional prevaleceu. Você está propondo um teste técnico? Perguntou Rodrigo. Sim, respondeu ele. Qualquer pergunta sobre motores industriais, motores a combustão, calibração, manutenção preventiva, qualquer coisa que vier à mente. Bruno olhou ao redor e percebeu que a multidão crescia a cada momento. Os funcionários pararam para assistir ao evento. A cena estava se transformando em um espetáculo para todos. Senhor Antônio, isso não é necessário. Para mim, é importante, insistiu Antônio. Quero que vocês entendam que isso não foi coincidência, gritou Sebastião da multidão. Então aceitem. Vamos mostrar quem realmente domina os motores. A provocação surtiu efeito. Mateus, Gabriel e Leonardo se entreolharam e aceitaram o desafio. Rodrigo também se juntou a eles, vendo a oportunidade de recuperar sua reputação abalada. Ótimo, Gabriel, disse ele com confiança. Primeira pergunta. O que é? Antônio sorriu timidamente. Era uma pergunta complexa, que exigia um profundo conhecimento da técnica de combustão. A combustão estequiométrica funciona com uma mistura perfeita de ar e combustível, o que garante uma combustão completa. Por outro lado, a combustão pobre usa ar em excesso, o que reduz as emissões, mas pode diminuir a potência se a calibração não for adequada. Correto, Gabriel. Ele admitiu, surpreso. Mas isso era conhecimento básico que qualquer um poderia aprender de cor. Antônio então desafiou Leonardo a fazer uma pergunta mais específica. Ele assumiu o controle. Antônio explicou então como calcular o torque nominal do motor com base no volume do cilindro e na pressão média efetiva. O torque é igual à pressão média efetiva, multiplicada pelo volume do cilindro e dividida por 4π. Para motores de 4 tempos e 2π para motores de 2 tempos. A precisão e a rapidez da resposta fizeram Leonardo suar frio. Mateus então fez uma pergunta ainda mais desafiadora. Como a altitude afeta a potência dos motores, a sucção, e que medidas podem ser tomadas para compensar essa perda de potência? A cada 1000 metros de altitude, os motores a sucção perdem cerca de 10% de sua potência, devido à menor densidade do ar. Essa perda de potência pode ser compensada ajustando a injeção, usando turbocompressores ou alterando a taxa de compressão. Rodrigo ficou impressionado. As respostas não só eram precisas, como também demonstravam um profundo conhecimento dos conceitos. Senhor, você poderia fazer uma pergunta mais prática?
Temos um motor que vibra demais em determinadas rotações. Como diagnosticar e... Antônio fechou os olhos por um momento e pensou na solução. Vibração em determinadas rotações significa ressonância, ponderou. Comece verificando o equilíbrio do eixo de manivela, depois o alinhamento dos cilindros, o aperto dos parafusos de fixação e, por fim, procure vibrações harmônicas no sistema de transmissão. A solução, explicou ele, depende da causa encontrada. Rodrigo, impressionado, murmurou: é muito preciso. O público o acompanhava em silêncio. Os funcionários, que nunca se interessaram pelas discussões, analisavam cada palavra com atenção, pois o duelo intelectual estava claramente virando a favor do faxineiro. É a minha vez, disse Antônio gentilmente. Posso fazer perguntas? Os jovens engenheiros se entreolharam nervosos. Não estavam preparados para a mudança no rumo do jogo. Antônio começou com uma pergunta simples. Por que a eficiência térmica dos motores a diesel é melhor do que a dos motores a gasolina? Gabriel respondeu imediatamente. Maior taxa de compressão. Correto, mas insuficiente. Alguém tem algo a acrescentar? Silêncio. A alta taxa de compressão é parte da resposta, explicou Antônio pacientemente. Mas também há a combustão espontânea, que oferece melhor controle da combustão e reduz a perda de calor nas paredes dos cilindros graças a uma circulação mais eficiente, além das características do diesel, que permitem uma recuperação mais completa da energia. Rodrigo acenou com a cabeça, impressionado. Vocês não apenas sabem as respostas, mas também entendem a lógica por trás delas. E com a próxima pergunta, continuou Antônio. Como encontrar o melhor local para injetar combustível em um motor a diesel sem ferramentas especiais? Ninguém se atreveu a responder sobre eletrônica. Antônio então explicou o método clássico. Ouvir a combustão, observar a cor dos gases de escape, medir manualmente a temperatura em pontos estratégicos do motor e testar a resposta com diferentes cargas. Era necessária experiência prática, que só pode ser adquirida através de anos de trabalho prático. A diferença entre os métodos ficou clara para todos. Os engenheiros tinham um sólido conhecimento teórico, mas Antônio demonstrou uma compreensão prática, que só pode ser adquirida ao longo de anos de trabalho prático. Mais uma coisa. Qual é o erro mais comum que vocês, jovens engenheiros, cometem ao identificar problemas nos motores? Perguntou Antônio, olhando atentamente para os alunos. Mateus respondeu hesitante. A falta de experiência prática, talvez. Mas, para ser mais preciso, o erro é a dependência excessiva de equipamentos e da teoria, esquecendo-se de usar os próprios sentidos. O motor fala para quem sabe ouvir. Vibração, ruído, cheiro, temperatura, cor da fumaça. Essa história é contada em detalhes, mas somente aqueles que realmente trabalharam com as mãos podem compreendê-la. A lição foi emotiva, mas transmitida com delicadeza. Antônio não queria humilhar ninguém, mas sim ensinar. O senhor Antônio Bruno interrompeu com voz emocionada. Você não é apenas um mecânico habilidoso, mas um mestre. Sou apenas um homem dedicado a compreender os motores, respondeu Antônio com humildade. Rodrigo perguntou com sincero respeito. Onde você adquiriu tanto conhecimento? Antônio olhou ao redor e percebeu que centenas de olhos estavam voltados para ele. Ele sentiu que era hora de revelar a verdade. Aprendi na prática, disse ele calmamente. Trabalhando em locais onde não havia manuais ou computadores, onde as operações falhavam ou a produção era interrompida, onde o erro tinha um custo muito alto, esses eram os lugares. Locais onde o jovem mecânico percebeu que o conhecimento teórico sem a prática era como possuir ferramentas sem saber como usá-las. A resposta era enigmática, mas cheia de simbolismo. Todos sentiram que havia mais na história de Antônio do que ele contava. Senhor Antônio, Mateus se aproximou dele com respeito.
Posso pedir perdão? Eu o julguei. A aparência havia enganado a todos e estava completamente errada. Sim, respondeu Antônio amigavelmente. Mas não há motivo para se envergonhar. Todos cometemos erros assim em algum momento da vida. Gabriel e Leonardo também se aproximaram para pedir perdão. Rodrigo apertou sua mão, demonstrando sincero respeito. A mudança foi completa, de rejeitado a respeitado em apenas algumas horas. Mas Antônio entendeu que esse era apenas o primeiro passo. Em breve, todos perceberiam sua verdadeira essência, e então a verdadeira revolução começaria. O clima na fábrica tudo havia mudado completamente. Os funcionários, que antes mal reconheciam Antônio, agora o cumprimentavam com sincero respeito, dispostos a conversar com o homem que se tornara uma lenda em pouco tempo. As máquinas estavam em pleno funcionamento. A produção havia voltado ao ritmo normal. E todos reconheciam que isso só era possível graças à competência excepcional de alguém que eles inicialmente haviam subestimado por causa de sua aparência. Bruno falou ao telefone com a gerência e descreveu com entusiasmo os acontecimentos do dia, que ele não conseguiu esconder. Sim, senhor gerente. O motor, tudo está funcionando perfeitamente. Não, senhor. Não foi mérito dos consultores. Foi um dos membros da nossa equipe de manutenção. Antônio guardava suas ferramentas especiais em sua maleta, como de costume, com muito cuidado, mas cada um de seus movimentos era agora acompanhado pelos olhares curiosos dos jovens engenheiros. Mateus se aproximou hesitante, claramente interessado nas ferramentas exclusivas. Senhor Antônio, perguntou Mateus, posso perguntar sobre suas ferramentas? Nunca vi algumas delas antes. Antônio respondeu com um sorriso tímido. Era necessário explicar, pelo menos em parte. Ao longo dos anos, desenvolvi algumas ferramentas. Quando nos concentramos em determinados motores, às vezes precisamos de ferramentas que não estão disponíveis no mercado. Você mesmo fabricou essas ferramentas? Sim, este é um exemplo. Aparentemente uma ferramenta comum, mas foram feitas pequenas alterações para que se adaptasse aos motores alemães da década de 1980. A calibração original não se adequava às condições locais. Gabriel ficou impressionado e comentou que tal conquista requer conhecimento em metalurgia. Quando se ama o que se faz, o aprendizado vem naturalmente. Para fazer um trabalho de qualidade, era necessário ter as ferramentas certas. Leonardo examinou uma determinada ferramenta, que apresentava marcas do tempo e de décadas de uso. Esta ferramenta deve ter sua própria história, pensou ele. Antônio pegou a ferramenta com cuidado, como se fosse um objeto valioso. Tenho essa ferramenta há mais de 4 décadas. Usei-a no primeiro motor importante que consertei sozinho, revelou Antônio. Mateus ficou impressionado. 40 anos! Você trabalha com motores há tanto tempo? Há mais tempo ainda, respondeu Antônio. Comecei muito cedo. Rodrigo também. Ele se aproximou do grupo e a arrogância anterior desapareceu completamente, dando lugar à curiosidade profissional. Senhor Antônio, tenho uma pergunta que me intriga, perguntou ele. Claro. O senhor sabia exatamente qual era o problema do motor. Não foi um diagnóstico, mas um reconhecimento imediato. Como você conseguiu isso? A pergunta era perspicaz, e Antônio percebeu que não podia mais ignorar a necessidade de revelar, pelo menos em parte, a verdade, pois já havia trabalhado com esse modelo específico várias vezes. Em que contexto a empresa usaria um motor desse tipo? Antônio hesitou. O momento da revelação se aproximava mais rápido do que ele imaginava. Ao longo da minha carreira, trabalhei em várias empresas, algumas das quais vocês conhecem, outras talvez não. Bruno desligou o telefone e aproximou-se do grupo, com uma expressão de alegria evidente no rosto. Senhor Antônio, acabei de falar com o diretor executivo. Ele quer conhecê-lo pessoalmente. Não é necessário. É sim. Você economizou milhões em perdas, empregos e a reputação da empresa. É o mínimo que podemos fazer. Naquele momento,
Entrou um homem charmoso, na casa dos 50 anos. No armazém, acompanhado por 2 assistentes, estava Henrique Carvalho, o diretor executivo da empresa, um homem acostumado a lidar apenas com os líderes e clientes de alto escalão. Sua aparição na fábrica era um evento raro, que chamou a atenção de todos os funcionários. "Quem é o responsável por resolver nosso problema?" perguntou ele, olhando ao redor. Bruno apontou para Antônio. "Senhor diretor, este é Antônio Silva." Henrique aproximou-se com passos firmes para observar mais de perto este funcionário modesto que causara tanta impressão. "Senhor Antônio, foi um prazer conhecê-lo. Bruno me contou sobre sua incrível conquista. Eu apenas cumpri meu dever, senhor diretor." Henrique riu. "Sua conquista hoje vai além de qualquer descrição de cargo. Quero entender melhor sua experiência. Trabalho com motores há muitos anos. Em quais empresas exatamente?" A pergunta perspicaz colocou Antônio em uma situação difícil. Continuar mentindo seria desrespeitoso para com aqueles que lhe deram uma segunda chance, mas revelar toda a verdade ainda parecia perigoso. "Trabalhei em várias empresas, da indústria automotiva e metalúrgica", explicou ele com cautela. "Desenvolvimento de motores, consultoria técnica, resolução de problemas complexos, novamente consultoria técnica." Rodrigo, surpreso, interrompeu. "Você trabalhou como consultor?" "Sim", respondeu Antônio. "Em quais empresas?" Antônio respirou fundo. Não havia mais como negar. "Em empresas como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, além de algumas empresas do setor metalúrgico, tanto nacionais quanto multinacionais." Um silêncio denso tomou conta do grupo. Henrique parou de sorrir. Rodrigo arregalou os olhos. Os jovens, os engenheiros se entreolharam incrédulos. "Mercedes-Benz?" repetiu Henrique, hesitante. "Você já trabalhou para a Mercedes-Benz?" "Trabalhei em projetos de otimização de motores a diesel para climas tropicais." Henrique e Gabriel se entreolharam, tentando processar a informação. "Quando?" perguntou Gabriel com dificuldade. "Há alguns anos antes de deixar a área." "Senhor Antônio, você está dizendo que foi consultor de grandes empresas?" "Sim." E isso gerou uma nova pergunta. "Então por que você está aqui, trabalhando como faxineiro?" A pergunta de Mas Antônio exigia uma resposta honesta. A vida, às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis. Tive que abandonar minha carreira por motivos pessoais, mas, quando voltei, percebi que o mercado de trabalho não é favorável para pessoas mais experientes. Henrique parecia profundamente chocado. "Senhor Antônio, você está dizendo que temos um ex-consultor de grandes empresas trabalhando como assistente em nossa empresa? Você quer dizer que perdemos anos de experiência e conhecimento porque avaliamos as pessoas com base na aparência?" Bruno murmurou, chocado. Mateus, agora totalmente humilde, aproximou-se do Sr. Antônio. "Quando mencionou sua experiência, você foi muito humilde. Eu valorizo o fato de poder demonstrar meu conhecimento através de minhas ações, e não através de títulos ou certificados." Rodrigo assentiu, ainda assimilando a informação. "Agora compreendo as ferramentas especializadas, o profundo conhecimento e a maneira como você diagnostica o problema. Você não é apenas um profissional habilidoso, mas um excelente especialista." Antônio corrigiu-se. "Agora sou apenas um funcionário que está tentando recomeçar." "Não", respondeu Henrique, convicto. "A partir de hoje você não atua mais em uma função auxiliar. Gostaria de lhe oferecer uma função compatível com sua experiência." "Obrigado, gerente, mas não solicitei uma promoção. Então por que você veio?" Antônio olhou ao redor e percebeu que todos os olhos estavam voltados para ele, ansiosos por uma resposta que revelasse essa história incompreensível. "Vim porque sentia falta dos motores. Sentia falta do som das máquinas, do cheiro do óleo, da satisfação de resolver problemas. Aceitei qualquer oportunidade para me aproximar novamente daquilo que sempre admirei." A resposta honesta comoveu a todos.
Henrique se aproximou, visivelmente emocionado. Senhor Antônio, quantos projetos importantes o senhor desenvolveu em sua carreira? Alguns. Quantos projetos são? Alguns. Antônio hesitou, mas admitiu que não podia mais minimizar sua vasta experiência. Ele criou sistemas de motorização que ainda são usados em vários setores industriais e desenvolveu mudanças que economizaram milhões de reais em custos de combustível para grandes empresas. Eu formei engenheiros que hoje ocupam cargos importantes no setor. Mateus ficou pálido. Senhor, nós zombamos de uma pessoa que possivelmente ensinou nossos professores na universidade. Não se preocupe com isso. Não tínhamos como saber. Mas poderíamos ter demonstrado respeito, Gabriel disse com a voz embargada. Poderíamos ter dado uma chance antes de julgar. Leonardo aproximou-se com os olhos marejados. Senhor Antônio, posso pedir uma coisa? Claro, você pode nos ensinar. Pode nos revelar o que realmente significa entender os motores? O pedido tocou Antônio profundamente. E vocês querem realmente aprender? Queremos, responderam os três. Muito bem, então eu os ensinarei. Mas vocês terão que se dedicar, suar, se sujar e trabalhar com as mãos. O conhecimento teórico sem a prática é inútil. É como um carro sem gasolina. Henrique interrompeu com entusiasmo. Senhor Antônio, tenho uma proposta formal. Gostaria de atuar como consultor técnico sênior da empresa. Um salário compatível com sua experiência. Total autonomia para implementar melhorias e poder para treinar nossa equipe. Senhor diretor, não se trata de gentileza, mas de necessidade. Hoje percebemos que temos um tesouro escondido na minha empresa. Seria negligência da minha parte não aproveitar ao máximo esta oportunidade. Rodrigo aproximou-se humildemente. Senhor Antônio, posso pedir desculpas em nome de toda a equipe de consultores? O senhor nos ensinou uma lição de humildade que nunca esqueceremos. Não é preciso pedir desculpas, mas sim aprender com essa experiência. Bruno estava emocionado e mal conseguia falar direito. Senhor Antônio, o senhor revolucionou nossa empresa hoje. O senhor mudou nossa maneira de pensar, trabalhar e ver as coisas. Joaquim exclamou no meio da multidão e recebeu aplausos de todos os funcionários. Sebastião concordou. Você nos ensinou que a experiência não está ligada à idade. A fábrica explodiu em aplausos. Funcionários de todos os departamentos vieram parabenizar Antônio e expressar sua gratidão pela lição de vida que receberam. Foi um momento de reconhecimento inédito em décadas. Henrique elevou a voz para que todos ouvissem. Funcionários, quero que todos saibam que o Sr. Antônio Silva é agora oficialmente o nosso novo consultor. O técnico Sr. veio para liderar todas as melhorias em nossos processos e treinar nossas equipes. Os aplausos foram intensos. Antônio observou o ambiente e percebeu sorrisos onde antes havia desprezo. Ele percebeu admiração onde antes havia sarcasmo. E o mais importante, ele havia recuperado algo que pensava ter perdido para sempre: o respeito profissional. Antes de encerrarmos, disse Henrique, Senhor Antônio, gostaria de saber mais sobre sua história. Estou convencido de que ainda há muito a ser descoberto. Antônio sorriu, ciente de que outros segredos ainda estavam por ser revelados. Então, diretor, ainda há muito a ser revelado, disse ele. E quando recebeu cumprimentos e abraços das pessoas que conquistou, não com palavras, mas com sua habilidade, Antônio percebeu que seu retorno ao topo havia apenas começado. Muitas semanas se passaram desde o dia que mudou o panorama da indústria metalúrgica brasileira. Sob a liderança de Antônio Silva, que todos os funcionários agora chamavam respeitosamente de Mestre Antônio, a fábrica passou por uma transformação completa. O que começou como um relato de humilhação se transformou na maior lição de mudança que a empresa já havia experimentado. Henrique reservou um espaço para Antônio no escritório, mas ele ficava vazio na maior parte do tempo. Antônio preferia estar no chão de fábrica, ensinando jovens engenheiros com as mãos sujas de óleo
e demonstrando na prática o que anos de estudo teórico não poderiam transmitir. Sua mesa, improvisada em uma bancada perto dos motores, tornou-se um ponto de encontro frequente para funcionários de todas as áreas. Os departamentos prosperavam. Mateus, Gabriel e Leonardo, agora alunos ainda mais dedicados, deixaram para trás a arrogância da juventude e deram lugar a uma verdadeira sede de conhecimento, que influenciou até mesmo os funcionários mais experientes da empresa. Chegavam cedo, saíam tarde e absorviam os ensinamentos do mestre como esponjas sedentas. Naquela manhã, o mestre Antônio Mateus se aproximou dele com um relatório completo nas mãos. Concluímos a análise que você solicitou sobre a otimização dos motores do setor 3. Mostre-me, ordenou Antônio, limpando as mãos em um pano antes de pegar os documentos. Ele leu cada linha cuidadosamente, escreveu suas observações nas margens e sentiu como a teoria era filtrada pela experiência prática. Ótimo, disse ele após alguns minutos. No entanto, vocês não levaram em consideração as variações de temperatura no verão. Esses motores funcionam 15 graus mais quentes em janeiro. Gabriel tocou a testa. Certo. Por que não levamos isso em consideração? Porque eles ainda estão aprendendo a interpretar o mundo do ponto de vista dos motores. Antônio sorriu. A máquina não funciona de acordo com os manuais, mas reage ao ambiente real, não ao ideal. Leonardo anotou cada palavra no caderno, que se tornou sua Bíblia pessoal. Mestre, qual é o segredo que faz com que você sempre perceba esses detalhes que passam despercebidos por nós? 50 anos de conversas com motores, jovem. Em tanto tempo, eles aprenderam a se comunicar com você. A mudança nesses rapazes foi notável. De engenheiros orgulhosos, eles se tornaram profissionais humildes e competentes, valorizados pelos funcionários e admirados pela gerência. Antônio sentia um profundo orgulho ao acompanhar o crescimento profissional e pessoal de Joaquim. Ele chegou animado e interrompeu a aula improvisada. Mestre Antônio, alguém veio nos visitar. Uma mulher muito elegante se apresentou como sua filha. Antônio interrompeu sua fala e olhou para a entrada do armazém. Lá estava Isabela, vestindo um jaleco médico, com os cabelos presos, um sorriso radiante que iluminava tudo. Já faziam meses desde o último encontro pessoal, e eles só tinham conversado por telefone todas as semanas. Isabela! Ele exclamou emocionado e correu para abraçá-la. Oi, pai, ela disse e beijou-o na bochecha. Vim ver esse fenômeno que está revolucionando a indústria nacional. É fato! Fenômeno, sem dúvida. Sua história se espalhou por todo o Brasil. Empresas de todo o país entraram em contato, interessadas em seus serviços de consultoria. Antônio estava perplexo. Era incompreensível. A história de uma ex-faxineira que se tornou uma consultora famosa havia se tornado uma lenda na indústria. Todos querem conhecer o homem que provou que a experiência é mais valiosa do que qualquer diploma. Henrique ficou impressionado e se aproximou de Isabela para cumprimentá-la. Doutora Isabela, é um grande prazer recebê-la. Sua presença aqui é uma honra, pois seu pai revolucionou nossa... Acho que ele sempre foi assim. Desde pequena, eu via empresários importantes ligando para nossa casa e pedindo ajuda ao meu pai para resolver problemas que ninguém mais sabia resolver. Gabriel, curioso, pediu a Isabela que contasse mais. Isabela olhou para o pai, que a olhou com carinho. Era hora de revelar toda a história. Meu pai não é apenas um mecânico habilidoso, ela começou com orgulho. Ele é Antônio Silva, da Silva Engenharia Automotiva, uma empresa conhecida como uma das maiores especialistas em desenvolvimento de motores do país. O silêncio que se seguiu foi total. O efeito foi perfeito. Henrique parou de respirar. Os jovens engenheiros se entreolharam, surpresos. Silva Engenharia, repetiu Henrique com a voz trêmula. A empresa que desenvolveu os motores Ford dos anos 90, confirmou Isabela.
e as soluções Mercedes para climas tropicais, assim como as adaptações da Volkswagen para álcool. Mateus estava pálido. Senhor mestre Antônio. O senhor é Antônio Silva, o famoso Antônio da Silva Engenharia? Sim, Antônio respondeu humildemente. Hoje sou apenas um trabalhador que deseja voltar a ser útil. Útil? Henrique ficou chocado. Senhor Antônio, o senhor é um exemplo nacional da engenharia. Por que não mencionou isso antes? Antônio respondeu que queria ser avaliado com base em suas ações atuais, não em seu passado. Rodrigo, que frequentava a fábrica para aprender com Antônio, ouviu a declaração imediatamente. Antônio Silva da Silva, engenheiro. Senhor, seus projetos são estudados na minha universidade. O senhor é uma figura inspiradora. A notícia se espalhou pela fábrica com uma rapidez incrível. Os funcionários, a curiosidade os levou a se aproximarem, ansiosos para ouvir toda a história do homem que haviam subestimado. Pai, exclamou Isabela, conte-nos sobre os projetos que transformaram a indústria brasileira. Antônio respirou fundo e finalmente se sentiu pronto para compartilhar toda a sua história. Eu desenvolvi meu primeiro motor revolucionário quando tinha a idade de vocês. Ele começou, olhando nos olhos dos jovens engenheiros. Era um sistema que aumentava a eficiência em 20% e reduzia as emissões em 30%. E depois? Perguntou Leonardo. Ele perguntou, interessado. Logo vieram os contratos internacionais. A Mercedes o contratou para adaptar motores europeus ao clima tropical. A Ford buscava sistemas mais econômicos e a Volkswagen precisava de sua expertise em álcool combustível. Quantas invenções você patenteou? Perguntou Gabriel, impressionado. 47 patentes registradas, algumas das quais ainda estão em uso. Sebastião, da plateia, exclamou animado. E nós, que pensávamos que ele era apenas um senhor aposentado, ficamos surpresos. Risos e aplausos ecoaram na sala. Antônio sorriu, feliz por sua história inspirar e... Ele contou a história de uma forma que emocionou pessoas de todas as idades. Isabela, porém, disse que o momento mais emocionante foi quando meu pai decidiu abrir mão de tudo no auge da carreira para cuidar da minha mãe quando ela adoeceu. Henrique perguntou curioso. Como assim desistiu? Isabela explicou que meu pai recusou ofertas lucrativas, cancelou projetos importantes e até vendeu a empresa para poder estar presente e cuidar da família. A revelação tocou profundamente todos os presentes. Joaquim enxugou, emocionado, uma lágrima que escorreu sem querer. Após a partida da mãe, Isabela continuou a falar com a voz trêmula. Meu pai se perdeu, fez trabalhos básicos, nunca reclamou, nunca se gabou do seu passado, até que decidiu voltar ao que sempre amou, e acabou aqui. Bruno observou, emocionado, disfarçado de faxineiro. Não era um disfarce, corrigiu Antônio. Ele começou humildemente do zero e mostrou seu valor com ações. E ele conseguiu, disse Mateus com admiração, ensinando-nos em pouco tempo mais do que aprendemos em anos de estudo. Ele nos ensinou a verdadeira humildade. Gabriel acrescentou. Ele nos ensinou que o verdadeiro conhecimento vem da prática, afirmou Leonardo. Henrique se aproximou, emocionado. Senhor Antônio, posso fazer uma sugestão? Perguntou ele. Claro, respondeu ele. Gostaria que o senhor criasse um centro de competências na empresa. Um lugar onde jovens engenheiros de todo o país pudessem adquirir conhecimento com o senhor. Vamos chamá-lo de Instituto Antônio Silva, senhor diretor, disse ele. Isso não é assunto para discussão, mas uma necessidade nacional. Seu conhecimento não pode se perder com a sua partida. Ele deve ser transmitido às novas gerações. Rodrigo aderiu com entusiasmo. Senhor Antônio, posso ser o primeiro consultor adjunto do Instituto? É o desejo de todos nós, afirmaram Mateus, Gabriel e Leonardo com admiração. Isabela abraçou o pai, com os olhos cheios de lágrimas. Pai,
Você conseguiu. Você é novamente o melhor, sem perder a simplicidade. Não voltei ao topo, minha filha, respondeu Antônio. Encontrei o meu lugar. Qual lugar, então? Antônio olhou ao seu redor e viu rostos jovens e sedentos por conhecimento, veteranos experientes e uma empresa que havia se transformado com o poder da experiência respeitada. Minha paixão é ensinar, compartilhar conhecimento, demonstrando que a idade não é um obstáculo, mas sim o acúmulo de conhecimento. A fábrica voltou a se encher de aplausos. Henrique anunciou oficialmente a criação do Instituto. Rodrigo prometeu convidar seus colegas consultores para participar. Os engenheiros mais jovens se inscreveram como voluntários para registrar todas as lições do famoso Antônio Silva. Com o tempo, a carreira de Antônio Silva se tornou uma lenda nacional, e as empresas enviaram jovens engenheiros para estagiar com ele, e as universidades o convidaram para compartilhar suas experiências em palestras. Suas histórias motivaram pessoas de todas as idades a não desistir nunca dos seus sonhos. Mas, para Antônio, o verdadeiro sucesso não estava nos convites ou nos reconhecimentos, mas na consolidação de Mateus, Gabriel e Leonardo como excelentes engenheiros. A satisfação vinha das cartas dos funcionários, agradecendo pelas valiosas lições de vida. A certeza de que ele havia deixado um legado duradouro. Nunca é tarde para uma nova oportunidade, afirmou Isabela em uma de suas visitas. Qual foi a maior lição que essa jornada lhe ensinou? Antônio refletiu por um momento, observando o funcionamento da fábrica ao seu redor, até se convencer de que o verdadeiro valor de uma pessoa não é, em vez de nos concentrarmos na aparência de alguém, devemos pensar no que essa pessoa realmente tem a oferecer. E lembre-se de que o conhecimento sem humildade se transforma em arrogância, enquanto a humildade sem conhecimento é inútil. E quanto a julgar as pessoas pela aparência, aprendi que todos merecem uma segunda chance de mostrar sua verdadeira essência, inclusive eu. Nossa conversa foi interrompida quando um grupo de jovens engenheiros de outra empresa chegou para um treinamento intensivo de uma semana. Antônio sorriu ao perceber como sua história havia se expandido. Mestre Antônio, exclamou um deles ao se aproximar. Respeitosamente, viemos aqui para estudar motores, mas nossos superiores nos disseram que aprenderíamos muito mais sobre a vida. E eles estavam certos. Antônio respondeu com um sorriso tranquilo, como se tivesse encontrado sua vocação. Motores e pessoas têm muito em comum. Ambos funcionam melhor quando tratados com respeito e compreensão. Ao iniciar uma nova palestra para um novo grupo de jovens engenheiros, Antônio sabia que havia alcançado algo mais significativo do que qualquer contrato lucrativo. Ele havia provado que a idade é sabedoria, e a experiência é um tesouro. É sempre possível mostrar ao mundo o seu verdadeiro potencial. A história do faxineiro que se tornou mestre é uma lição atemporal. Nunca julgue um livro pela capa, pois você pode perder a oportunidade de descobrir uma obra excepcional.